No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre déficit calórico. No meu vídeo anterior, eu te expliquei que o déficit calórico é a única condição existente para que o emagrecimento aconteça, para que a perda de gordura aconteça. Todas as estratégias que existem, que você conhece, elas só funcionam quando funcionam porque ajudam a pessoa a chegar nesse estado de déficit calórico e manter ele por um período de tempo. Então, se você ainda não viu meu vídeo anterior, eu recomendo que assim que esse vídeo aqui acabar, você vá lá e dê uma olhada nele também, porque eu falo sobre outras coisas que são importantes de serem levadas em consideração. Nesse vídeo, eu vou me aprofundar mais sobre o tema déficit calórico e vou tentar falar o máximo de coisas que eu conseguir sobre o tema, tá bem? Então, vamos lá. E eu já vou começar o vídeo respondendo uma pergunta. Afinal, quanto de déficit calórico é necessário para emagrecer? Bom, existe um valor clássico que costuma ser usado como referência. E esse valor vem de uma estimativa de que 1 kg de gordura armazena, em média, 7.700 calorias de energia. Então, isso significa que para perder 1 kg de gordura, seria necessário acumular um déficit calórico de 7.700 calorias ao longo do tempo. Porque é óbvio que você não ia conseguir fazer isso num único dia. Esses 7.700 calorias, elas devem ser distribuídas ao longo dos dias. Entretanto, tem uma coisa aqui que eu quero chamar a atenção. É importante falar que esse número, 7.700 calorias, ele não está escrito em pedra, né? Isso não é uma regra fixa, isso é uma média. Para algumas pessoas pode ser menos, para algumas pessoas pode ser mais. Primeiro porque a própria gordura corporal ela não é composta somente por lipídios, por gordura. Tem ali algumas proteínas que são estruturais, água também. Então esse valor ele varia de pessoa para pessoa e também pode variar ao longo do processo de emagrecimento. Mas o que precisa ficar claro, por enquanto, é que precisa haver um déficit calórico e ele precisa ser sustentado ao longo do tempo. Não é você fazer um dia e depois acabou. Ou seja, a sua adesão a uma estratégia que vai te colocar nesse estado de déficit calórico é muito importante. E esse déficit calórico, ele vai ser um valor ali em calorias que vai ser reduzido do teu gasto energético total. Ou seja, da quantidade de energia em calorias que você gasta ao longo do seu dia. Então, para falar sobre isso, eu preciso falar também sobre o gasto energético total. E é sobre isso que nós vamos falar agora. E o seu gasto energético total, ele é formado principalmente por 3 componentes. O gasto energético basal, o efeito térmico dos alimentos e a termogênese por atividade. O gasto energético basal é a energia mínima necessária para as funções vitais do organismo, certo? Tipo respiração, manter o coração batendo, manter a temperatura corporal, isso tudo em repouso, certo? Se você passar o dia deitado hoje, o seu corpo iria gastar essa quantidade de energia em calorias. E esse valor, obviamente, varia, né, de pessoa para pessoa, dependendo da idade, do peso, da altura, da composição corporal, do estado de saúde, do sexo. Já o efeito térmico dos alimentos é a energia que o teu corpo gasta para digerir, absorver e metabolizar os alimentos, os nutrientes. E isso representa cerca de 10% do gasto energético total. E, obviamente, esse valor varia de acordo com o quê? Com a composição da sua dieta. Já a termogênese por atividade é o gasto associado ao movimento, né? Aos exercícios que você faz. Por exemplo, o exercício físico mesmo, com a prática de um esporte, quando você vai para academia, faz musculação, faz uma corrida. Mas também as atividades do seu dia a dia, né? Você caminhar até o seu trabalho, você fazer uma faxina, você cuidar dos seus filhos, passear o seu cão, o seu cachorro. E essa é a componente que mais sofre variação no gasto energético total, principalmente por causa do NEAT. NEAT é uma sigla para Non-Exercise Activity Thermogenesis, que são as atividades não relacionadas com o exercício físico estruturado mesmo. São mesmo as atividades do nosso dia a dia. Né? Se você se mantém mais ativo, se você faz dos seus dias mais ativos, isso vai aumentar o seu gasto energético total e, consequentemente, vai acabar contribuindo para que você esteja num estado de déficit calórico, porque vai aumentar o seu gasto energético total. Abrindo parênteses aqui para falar que, obviamente, essas atividades, embora elas contribuam aí, facilitem a pessoa a estar num estado de déficit calórico, elas não são a mesma coisa do que você praticar um exercício físico estruturado, né? Como uma academia, uma corrida, um treino funcional, porque eles têm funções diferentes. O exercício físico, ele vai te dar muito mais benefícios à saúde do que o próprio gasto energético que você vai ter durante essa atividade. Bom, antes de continuar, deixa eu me apresentar para você antes que eu me esqueça. O meu nome é Gabriela Martins e nesse canal eu falo sobre nutrição, saúde, bem-estar, emagrecimento, tudo que envolve aí um estilo de vida mais saudável. E se você se interessa sobre esses temas, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários sugestões de tema que vai me ajudar muito a alcançar o meu objetivo, que é trazer aqui temas e vídeos, informação sobre assuntos que fazem sentido para você, que vocês querem mesmo saber mais, tá bem? Então vamos voltar para o assunto. Bom, existem várias fórmulas que podem ser utilizadas para se estimar esse gasto energético basal, né? As mais conhecidas são as fórmulas de Harris-Benedict, de Mifflin-Joh,
mas essas fórmulas, elas nos dão estimativas, certo? E até a própria escolha de qual fórmula utilizar tem uma diferença, certo? Certas fórmulas são melhores para pessoas que são mais ativas, que têm uma maior massa muscular, algumas fórmulas são melhores para as pessoas que têm excesso de peso, que estão no estado de obesidade, que são mais sedentárias, né? Então, até a própria escolha de qual fórmula vai ser utilizada pode ser considerada uma decisão clínica, né? Algo que seria feito aí pelo seu nutricionista. Bom, a partir dessa fórmula é calculado o valor do gasto energético basal, entretanto, ainda vai ser adicionado o seu gasto energético associado às atividades, né? É aplicado um fator de atividade física para que se chegue ao gasto energético total. Bom, como eu falei, essas fórmulas, elas nos dão estimativas. E sim, existem métodos que são mais precisos para se medir o gasto energético basal. E é um exame chamado calorimetria indireta. A questão é que esse exame é realmente difícil, muitas vezes, de ser encontrado aí nas clínicas dos nutricionistas, porque requer uma série de equipamentos que são específicos e muitas vezes não são acessíveis, né? Esse exame, ele mede basicamente quanto de oxigênio a pessoa consome e quanto de gás carbônico a pessoa produz durante a respiração. E, posteriormente, é calculado o gasto energético basal. Bom, já falamos aqui várias coisas sobre o gasto energético basal, sobre o gasto energético total, que é o basal associado ao gasto energético com as atividades físicas, né, o fator de atividade. Vimos também que o efeito térmico dos alimentos gira em torno de 10% do gasto energético total, dependendo ali da composição da dieta. Ok, agora vamos falar sobre o déficit calórico. Já falei para você no começo do vídeo também que o déficit calórico vai ser um valor que vai ser subtraído do gasto energético total. E nós podemos considerar o déficit calórico como uma porcentagem do gasto energético total. Eu vou tentar colocar uma equação aqui na tela para explicar. Tem aqui o gasto energético total, vai ser diminuído o déficit calórico. Só que o déficit calórico, nós vamos considerar ele como sendo uma porcentagem do teu gasto energético total. Então, aqui pode ser 20%, 25%, 15% do gasto energético total. Mas quanto é essa porcentagem? Quanto que a gente deve colocar aqui? Bom, e a resposta para isso é depende. E o meu conselho é que isso seja uma decisão clínica, né, feita aí pelo teu nutricionista, porque ele vai considerar as tuas individualidades, o teu nível de atividade física, o teu histórico de peso, o teu estado de saúde, os teus comportamentos alimentares e principalmente a tua capacidade de sustentar esse déficit calórico ao longo do tempo, né? Porque como eu disse no começo do vídeo, o déficit não deve ser feito uma vez para nunca mais, deve ser algo que deve ser mantido ao longo do tempo. Então, um olhar clínico para isso, eu considero que seja algo realmente muito importante. Mas, como aqui nós estamos conversando sobre alguns conceitos gerais, eu vou te passar algumas informações sobre essas porcentagens e como isso pode refletir no processo de emagrecimento, que é o caso do que nós estamos falando agora. Um déficit leve seria algo ali em torno de 10 a 15% do gasto energético total. Isso traria uma perda de peso mais lenta, porém com menor risco de perda de massa muscular e seria, obviamente, muito mais fácil de ser mantida ao longo do tempo, né? Já um déficit moderado seria algo acima de 15% a 25% do gasto energético total. Ele traz uma boa relação entre a velocidade da perda de gordura, né, da velocidade dos resultados e a manutenção da massa muscular. E é geralmente o que é mais usado aí para a maioria das pessoas e também algo que tem se mostrado ser sustentável ao longo do tempo. Já um déficit mais agressivo seria algo acima de 25%, 30% ou mais do gasto energético total. É algo que promove realmente uma perda de peso mais rápida, porém aumenta-se o risco da perda de massa muscular, mas também adaptações, alterações hormonais, aumento da fome, da fadiga e principalmente uma baixa adesão. É mais provável que a pessoa não consiga manter, que a pessoa consiga fazer um dia, 2 dias e depois desista de tudo e, como muitas pessoas dizem, chutem o balde e acaba desistindo de tudo, né? Existem realmente alguns estudos que falam que um déficit de cerca de 20 a 25% do gasto energético total costumam ser eficazes para um emagrecimento sustentável, né? E que minimiza aí os riscos associados, como, por exemplo, a perda de massa muscular. Bom, eu já te falei muitas coisas importantes sobre déficit calórico nesse vídeo. Para começar, eu te falei quanto de déficit calórico, em média, é necessário para perder 1 kg de gordura. Te falei sobre os principais componentes do gasto energético total. Te falei quanto, em média, seria necessário de déficit calórico para um emagrecimento sustentável. E para finalizar, eu quero te falar que não adianta você fazer todas essas contas que eu te falei aqui agora. Não adianta você ir no seu nutricionista e ele te passar um plano alimentar lindíssimo, adaptado às suas necessidades, se você não priorizar a organização e o planejamento alimentar. Porque se você não se organizar, você não vai conseguir colocar nada disso em prática. Porque, minha gente, tem momentos da vida que é realmente muito difícil você parar ali e preparar a sua comida
do zero. Depois de chegar de um dia de trabalho, é muito difícil uma pessoa ter ânimo, ter energia para preparar a comida ali do zero, né? Para fazer legumes, para cortar a salada, para arrumar tudo bonitinho. A tendência é que a pessoa pegue qualquer coisa pronta que tenha na geladeira ou mesmo que peça comida no aplicativo de comida, de delivery. E é aí que entra a importância de você se planejar, né? De você organizar o ambiente da sua casa, de você ter essas refeições já preparadas, né? Ou pré-preparadas, que facilite a sua adesão a seguir o seu próprio planejamento alimentar. Isso, minha gente, eu falo com toda certeza, é algo que aumenta muito a sua adesão à dieta. É algo que pode ser um divisor de águas aí no seu emagrecimento. E pensando nisso, eu escrevi um e-book falando sobre organização e planejamento alimentar para te ajudar a dar os primeiros passos aí nessa jornada de organizar e planejar suas refeições. Não só as refeições, mas o seu ambiente e, principalmente, te ajudar que você não dependa somente da sua força de vontade para fazer as suas escolhas alimentares. O e-book está disponível no link aqui da descrição e eu tenho certeza que vai ser uma leitura que vai te ajudar muito a fazer melhores escolhas alimentares e facilitar aí a tua rotina, o teu dia a dia, nessa jornada de organização, planejamento ou de emagrecimento, se for o seu caso. Tem mais uma coisa que eu considero muito importante de falar nesse vídeo, que como nós estamos falando em déficit calórico e em emagrecimento, isso está diretamente ligado a uma forma de restrição, certo? Que no caso é a restrição calórica. Mas eu não gostaria de passar uma mensagem aqui para você de algo, de uma privação, de algo que é pesado demais. Nesse processo, não pense só em se privar, em restringir, cortar alimentos, mas incluir mais alimentos saudáveis, incluir alimentos com uma alta densidade nutricional, como as frutas, os legumes, os vegetais, por exemplo. E como nós estamos falando aqui de emagrecimento, os alimentos com uma baixa densidade calórica, mas com uma alta densidade nutricional, acabam sendo grandes aliados nesse processo. Então, em vez de ficar pensando só nas coisas que você não vai comer mais, que você precisa se privar, na verdade que você acha que precisa se privar, pense em como você pode enriquecer a sua alimentação, tornar ela mais nutritiva e que, consequentemente, vai te ajudar nesse processo de emagrecimento. Muitas vezes aquilo que você acha que precisa restringir, cortar e se privar, muitas vezes não é sequer necessário. Então, isso é uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar o vídeo, para não passar muito essa mensagem de restrição e tudo mais, porque não é sobre isso, certo? É sobre você ser inteligente e utilizar o conhecimento para você fazer escolhas mais assertivas, né, que vão facilitar o teu processo, que vão te ajudar a ser bem-sucedido nesse processo de emagrecimento. Então, o vídeo de hoje fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, certo? Não se esqueça também de deixar o seu comentário com sugestões de tema, tá bem? Eu espero que você tenha aprendido algo comigo aqui hoje, porque é esse o meu objetivo aqui nesse canal. Um beijo e até a próxima!